Olá e bem-vindos a esta análise mais a fundo. Hoje vamos olhar para os escritos políticos de Tomás de Aquino, focando especialmente na Suma Teológica e naquele opúsculo do reino. A ideia é destilar o essencial do pensamento dele sobre o governo, lei e, claro, o bem comum. Exatamente. É uma viagem até ao século XIII para tentar perceber como é que Aquino via a sociedade e o governo como algo fundamental. Ele parte daquela ideia de que o ser humano precisa de viver em conjunto, em comunidade, para atingir o seu potencial, não é? Sim, essa é a ideia da necessidade da comunidade. E essa comunidade, para não se perder em interesses privados, precisa de uma direção, de alguém que a guie para o bem comum, para a paz, a segurança, essas coisas. Entendo. Faz sentido essa necessidade de uma direção. E a lei? Como é que a lei entra neste esquema? Parece central para ele. Absolutamente central. Aqui define a lei de forma muito precisa como uma ordenação da razão para o bem comum e tem de ser, claro, promulgada por quem cuida da comunidade. Uma ordenação da razão? Sim. E o fascinante é a hierarquia que ele estabelece. Lá no topo temos a lei eterna, que é basicamente a razão de Deus a governar o universo. Ok. E em nós, como criaturas racionais, essa lei eterna manifesta-se como lei natural. Lei natural. Isso soa talvez um pouco abstrato. O que seria isso na prática? Que tipo de princípios? Olha, são aqueles princípios éticos mais básicos que a nossa razão consegue captar. Coisas como a inclinação para fazer o bem e evitar o mal, ou para conservar a própria vida, ou ainda a necessidade de viver em sociedade, de procurar a verdade. São como que as fundações morais que ele acreditava serem universais. Percebo. São os alicerces, mas como é que passamos daí, desses grandes princípios, para as leis concretas do dia a dia? Tipo leis de trânsito, códigos penais? É aí precisamente que entra a lei humana. Ela é necessária para aplicar a lei natural às situações específicas da vida e deriva da lei natural basicamente de duas maneiras. Duas maneiras. Sim, ou por dedução lógica, por exemplo, proibir o homicídio é uma conclusão direta de não fazer o mal aos outros, certo? Sim. Ou então por determinação, quer dizer, há pormenores práticos que a natureza não especifica. A lei natural não diz se devemos conduzir pela direita ou pela esquerda. A lei humana tem que determinar isso. Entendi. É uma especificação. Então, seguindo essa lógica, uma lei humana que fosse contra um princípio básico da lei natural, para Aquino, essa lei não seria válida, seria ilegítima. Exatamente. Para ele, uma lei humana só é justa e a obriga em consciência se, primeiro, visar o bem comum e, segundo, não contrariar a lei natural ou a lei divina revelada. Se não cumprir isto, não é bem uma lei, é mais uma corrupção da lei, como ele diz. Uma corrupção da lei. Forte. E já que falamos em garantir o bem comum, qual seria então a forma de governo ideal para Aquino? A que melhor conseguiria isso? Bem, aqui temos uma ideia que hoje em dia pode parecer um pouco desafiadora. Ele argumentava que, em teoria, a monarquia, o governo de um só, seria a melhor forma. A monarquia. Porquê? A justificação dele é que a unidade de propósito é mais facilmente alcançada com um líder único focado no bem comum. Ele via nisso um espelho da ordem do universo, um só Deus, ou do corpo humano, um só coração que comanda. A ideia é essa unidade para o bem de todos. Essa ideia de um líder único é poderosa, de facto. Mas o risco de abuso parece enorme, não? Como é que ele lida com o perigo da tirania, que é quase o outro lado dessa moeda? Ele reconhece isso totalmente. É precisamente o reverso da medalha. Se a monarquia justa é a melhor, a sua corrupção, a tirania, que é o governo de um só para benefício próprio, é a pior forma de governo possível. A pior de todas? Sim, porque se afasta mais do bem comum que outras formas corruptas, como a oligarquia ou mesmo a democracia que se desvirtuou. O tirano, diz ele, gera medo, sufoca a virtude, trata os súbditos como escravos. Ele até usa o exemplo de Roma. Roma. Exato. Lembra como a República floresceu depois de expulsarem os reis tiranos? Mas depois caiu em guerras civis e aí vieram os imperadores. Alguns foram bons, mas outros foram tiranos terríveis. Certo. Então, a tirania é o pior cenário. Mas derrubar um tirano também é muito perigoso. Qual é a solução que ele apresenta? Não pode ser simplesmente rebelem-se. Não, de todo. Ele é extremamente prudente quanto a isso. Desaconselha mesmo que indivíduos isolados tentem derrubar um tirano. Por quê? Porque isso pode gerar ainda mais violência, mais instabilidade. E muitas vezes são os piores que se aproveitam do caos.
Então, o que fazer? A resistência idealmente deve vir da autoridade pública, da comunidade que instituiu aquele poder ou talvez de uma autoridade superior, se existir. Ele chega a sugerir que, às vezes, pode ser preferível tolerar uma tirania mais branda, digamos, do que arriscar os males maiores da desordem e da guerra civil. É um cálculo muito pragmático. Um cálculo difícil, sem dúvida. E o que é que motivaria um governante a ser justo, a seguir esse caminho difícil, em vez de cair na tentação da tirania, se não é a glória ou a riqueza, como ele próprio argumenta? Exato. Ele rejeita a honra e a fama mundanas como o prémio principal. Diz que são coisas frágeis, dependem da opinião dos outros, podem levar à vaidade, à hipocrisia. Então, qual é o verdadeiro prémio? Para Aquino, a recompensa final para um rei justo é a bem-aventurança eterna. É um prémio divino pela tarefa imensa e difícil de governar bem, de imitar o cuidado de Deus pelo mundo. Uma recompensa divina. Sim, mas ele acrescenta, curiosamente, que a justiça até traz benefícios aqui na Terra. Um reino justo tende a ser mais estável, o povo é mais leal e a prosperidade acaba por ser mais sustentável do que aquela riqueza que o tirano obtém pela força e pela exploração. Portanto, o que temos aqui é um quadro complexo. Por um lado, um ideal muito elevado para a política, focado na razão, no bem comum, na virtude, mas, por outro lado, uma consciência muito aguda da fragilidade humana e do perigo constante da corrupção do poder. É isso mesmo. Se quisermos tirar uma lição central, é que a legitimidade do governo, para Aquino, está intrinsecamente ligada à sua finalidade, o bem comum. E esse bem comum fundamenta-se na lei natural e, em última instância, na lei divina. O poder não é um fim em si mesmo, é um serviço, uma responsabilidade enorme, não só perante o povo, mas perante Deus. Isso deixa-nos a pensar, não é? Para quem nos ouve, fica talvez a reflexão. Até que ponto aqui estes princípios, vindos lá da Idade Média, sobre o propósito do governo, sobre a lei justa, sobre os perigos da tirania, até que ponto é que ainda nos dizem alguma coisa hoje? Nos ajudam a pensar os nossos próprios desafios políticos? Essa é a questão fundamental, sem dúvida. Porque a tensão entre o exercício do poder e a busca pela justiça, entre o interesse particular e o bem comum, isso parece ser uma constante da condição humana ao longo da história.